Fala, seus traders! E aí, pessoal, vamos dar aquela estudadinha aqui no mercadinho, tá? Isso aqui é um gráfico de índice, eu quero falar para vocês sobre reversões, tá? Sempre que o mercado vai terminar um movimento, ele vai te dar sinais. Sabe aquele meme que você vê por aí? Haverá sinais? Então, no day trade é a mesma coisa, haverá sinais, meus amigos, haverá sinais e esses sinais são sempre os mesmos na maioria dos dias, tá? Então eu quero mostrar alguns pontos aqui importantes para vocês, tá bom? Por quê? Cara, o mais importante no mercado é você saber quando o mercado está... não é você saber quando o mercado está iniciando uma nova tendência, mas sim quando ele está finalizando uma perna de tendência. Por quê? É mais fácil você identificar o final de uma perna que está acontecendo do que necessariamente o início de outra perna. Mas não é a mesma coisa? Bom, em tese é, tá? Mas presta atenção no que eu vou te falar. Uma perna que está em andamento, ela já está te mostrando muitas informações. Por exemplo, força dos candles, força dos players, se eles querem continuar, não, se o mercado está perto das médias, se está longe, se já está exausto, se está num início ou num fim. Ele te mostra tudo isso na perna que está acontecendo. Agora nós não temos como prever o futuro e saber como será a próxima perna. Mas então, com base nessa última pernada de mercado, esse último movimento de mercado, né, como o Elliott chama das ondas ali e tudo mais, né, nós vamos ter muitas informações. Eu nunca vou saber de fato, assim, olhar no gráfico e falar, cara, está começando uma perna. Mas eu consigo olhar no gráfico e falar, cara, eu acho que está terminando essa perna. Ela já está muito grande e está exausta. Aí sim você sabe que a partir daquele ponto pode estar iniciando uma nova perna. Tá? Eu chamo de perna, que é mais fácil, uma pernada de mercado, tá bom? Vamos lá, pessoal, para a gente entender um pouquinho disso aqui, ó. Vamos lá, se atentem aqui para o movimento. O mercado abriu com leve gap, né? Deixa eu mudar a cor aqui, colocar azulzinho para ficar bom para a gente ver. Então o mercado ele vem aqui, ó, com leve gap aqui nesta região. Na abertura, um leve gap, fez uma barra forte, compradora aqui, linda barra, né? Deixando aqui as médias para trás. Tem uma média de 200 e eu tenho uma média de 20 aqui, que me mostram a tendência de mercado, tá? Geralmente, o que eu vou analisar nessas médias? Primeiro, o espaço delas, se elas estão comprimidas ou se elas estão expandidas. Olha que interessante. Aqui é um movimento de expansão. Médias estão longe uma da outra. Aqui é um movimento comprimido. Eu tenho as médias juntinhas uma da outra, tá bom? Então, isso é um primeiro fato extremamente importante. Quando abre, então, o mercado... Aí eu vou dar uma olhada no que vai acontecer aqui no mercado. E nesse caso ele abriu com as médias comprimidas, tá? Fazendo uma barra de força compradora, né? Uma barra de força compradora aqui. E isso é muito importante para nós. Já habilitou nossos setups de compra, tá? Nós pegamos compra aqui então, né? Fizemos essa compra, fizemos a adição, né? Realização de posição aqui, parciais, tá? Aí o mercado volta, né, deixa esse pivô, a gente sobe o stop para o pivô, tá? Stop para o pivô e o mercado vem e encerra aqui a nossa operação. Perfeito, né? Teve algumas parciais aqui também, ele vem e encerrou a nossa operação nessa região. Esse foi um trade comprador. Mas o que eu posso notar? O trade comprador, ele teve início não na abertura. Eu olho lá ao fundo, lá atrás, aonde ele esteve. Eu estou com a minha cara na frente aqui no OBS, espera aí, deixa eu mudar aqui para vocês. Vou mudar para cá um pouco, tá? Só para vocês poderem visualizar essa parte aqui. Então, pessoal, aqui nesta região, né, eu vou ter o meu início. Início, é um fundo aqui onde ele deu início a esta perna, tá? Isso aqui é a perna. E a perna já estava um pouquinho cansada. Notem, pessoal, que sempre o movimento vai acompanhar a teoria de Down. A teoria de Down é muito importante. Então, o que ele vai fazer? Ó? Topo, fundo mais alto. Topo mais alto, fundo mais alto, topo levemente mais alto e, bum, perdeu o fundo aqui. Isso é muito importante. Houve uma quebra de estrutura. Sempre que eu estou numa perna esticada ou de compra ou de venda e eu venho e identifico uma quebra de estrutura, me mostra que aquele movimento pode estar chegando ao fim. Pode ser apenas um pullback maior para voltar para a tendência? Sim. Pode, mas quanto maior a perna, mais esticada, mais pontos de realização ela já deu, maior é a probabilidade que aquela quebra de estrutura seja uma reversão.
Perfeito? Então aqui nós temos um total potencial para se tornar uma reversão. Deixa eu arrumar aqui minha câmera aqui para vocês. Deixa aqui mais acima. Aqui acho que ficou bom no lugar. Tá, outro detalhe que nós vamos ver importante aqui então, né, para a gente identificar esse ponto de reversão. O mercado ele veio com grande força, né, iniciou aqui com grande força, começou a fazer seus movimentos com candles compradores fortes e deu uma boa esticada. Então eu tenho uma perna que já foi um movimento bem esticado. Aí o segundo ponto, eu tenho uma quebra de estrutura, o mercado não consegue mais ganhar força compradora, montou aqui para nós uma região de resistência, e quando ele faz essa quebra de estrutura, olha que louco, ele deixa uma barra elefante. Lembra, pessoal, da barra elefante, da aula da barra elefante? Então ele iniciou o movimento de mercado com uma barra elefante e iniciou o movimento de reversão com outra barra elefante. Sempre vai ser uma barra elefante? Não, nem sempre, tá? Mas sempre que tiver uma barra elefante, você pode destacar esse movimento ainda mais, tá? Vai ser mais nítido isso. Então o mercado vem e perde região de pivô, quebra o pivô com uma barra elefante, demonstrando que os ursos estavam passando a assumir o controle a partir dali. Tá? Depois o que o mercado faz? Ele quebra a média móvel de 20 períodos e passa para dentro dela. Já expliquei, tem aula sobre média móveis, tem aula sobre Fab Four para vocês entenderem essa abertura aqui, tá bom? Então ele fez essa quebra. Aí o mercado vem e dá um pullback. O que é esse pullback, meus amigos? O que esse pullback aqui é? Uma nova estrutura, tá? Então eu tinha uma estrutura que era topo, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo levemente mais alto, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Inverteu a estrutura. Olha que bacana. Isso aqui vai acontecer todos os dias. Sempre que o mercado inverter a estrutura, ele inverte o movimento que ele está fazendo. E aonde que nós vamos ter a certeza disso? Quando nós identificamos barras de força, barras elefantes como essa, né? Barras sólidas, demonstrando que realmente o poder mudou de mão. Saiu do touro e passou para o urso, né? Então aqui nós temos um novo movimento. Então aqui, pessoal, você pode vender nessa quebra de estrutura, você pode esperar o pullback da quebra de estrutura e na eliminação dele fazer a sua venda. Também gosto de fazer esse tipo de trade, né? Aqui deu outra barra elefante, agora uma de continuação. Eu tenho um vídeo sobre barras elefantes aí, barra elefante de ignição, continuação e exaustão. É as 3 barras elefantes que você precisa conhecer, né? Então depois dá uma pesquisada aí no canal, caso você ainda não tenha visto. Ele faz novamente então aqui um outro pullback, deixando aqui um Bearish 180 aqui para nós também, que é outro setup que a gente faz aqui no nosso operacional. Detalhe, pessoal, aí o mercado ele continuou caindo, tudo certo, né? E chegou aqui a essa região aqui embaixo. Olha que interessante. Tá vendo que aqui ele deu uma boa esticada e quebrou a estrutura? Aqui também, olha o tamanho dessa perna. É uma perna gigante, cara. Linda, né? Um mercado já exausto. E o que ele faz aqui, pessoal? Ele vai quebrar a estrutura novamente. Olha que loucura. Talvez você nunca tenha olhado isso, mas isso aqui vai expandir a sua mente. É onde você vai realmente colocar dinheiro no seu bolso, tá, pessoal? Você vai colocar dinheiro no seu bolso. Olha que interessante aqui, pessoal. Olha que bacana. Então, você veio aqui. Vamos lá, acompanha o raciocínio comigo, né? Topo, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo na mesma altura, fundo mais baixo, quebra de estrutura. Topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Opa! Topo mais alto. Topo mais alto. Quebrou a estrutura de novo. Aí o que ele faz? Fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto. E aí ele segue na nova estrutura. Olha que legal a teoria de Down em prática aqui nesse movimento. Então, eu sempre vou operar a favor da estrutura. Eu sempre vou operar a favor da estrutura, tá? A próxima aula eu vou falar para vocês, né, de mais um fator de conformação, que é a questão do afastamento das médias. Mas não vou focar muito em médias neste vídeo. Neste vídeo vamos trabalhar apenas as quebras de estrutura. Toda vez que você tiver numa perna que já está exausta, esticada e há uma quebra de estrutura, né, isso eu estou falando de gráfico de 2 minutos, tá bom? Você pode encontrar em todos os gráficos, mas no 2 minutos aqui ele vai ficar mais fácil para você que opera micromercado, tá bom? Então sempre que houver essa quebra de estrutura, você vai encontrar pontos de reversão. Foi aquilo que eu falei para vocês no começo do vídeo. Eu não consigo identificar, ter uma bola de cristal e prever o início de um movimento.
mas eu consigo ver o fim de um movimento que pode gerar um início de um novo movimento, que são essas quebras de estrutura. Então vamos lá. Aqui nós tivemos, né, o último fundo, aqui o último topo formado, quebrou e vem e forma uma nova região de fundo aqui, né? Então quando ele vem e cria essas barras de força, são pontos onde você vai comprar aqui, vai conduzir o seu trade, tá bom? Lá no nosso treinamento eu ensino como você comprar, porque tem os padrões também de candles ali, são 7 padrões, né? Os 3 principais e os outros são auxiliares que nós utilizamos nessas regiões, porque não é só ter um setup, é ter o setup e saber a região. Não basta saber a região, precisa ter também os setups. Mas agora você sabe identificar uma reversão, uma quebra de estrutura e aonde você vai entrar. No treinamento eu também vou ensinar para vocês como conduzir o seu trailing stop e também aonde realizar as suas parciais. Esse é um ponto muito importante, tá, pessoal? Muito importante também, mas não cabe também a esse vídeo. Esse vídeo é só apenas para nós tratarmos essa questão de reversão e quebra de estrutura. Então, sempre que o mercado dá uma boa pernada e ele está esticado, ele vai precisar fazer um movimento corretivo. Esse movimento corretivo pode ser apenas um pullback grande ou pode ser uma nova tendência, tá? Como que eu vou saber? Eu vou ver a estrutura que está se formando novamente. Quando eu tenho um movimento de exaustão, o mercado já está exausto, há uma quebra de estrutura e eu vejo candles grandes de força, candles sólidos, eu tenho para mim aqui uma visão de que o mercado vai mudar a tendência. Mas se não tiver candles sólidos, mesmo assim ele quebrar a estrutura, mas forem candles pequenos ou candles com muito pavio, aí pode ser apenas um pullback para ele voltar na direção que ele estava indo. Então isso vai te ajudar muito nos seus trades, no seu dia a dia. Pessoal, nós temos aqui mais informações para a gente ver ainda, mas eu quero falar para vocês sobre o Traderflix. Na nossa plataforma Traderflix, você fazendo parte disso, assinando o Traderflix, você tem acesso a todas as minhas estratégias. Tem mais de 200 aulas como essa aqui e aulas mais profundas para você conhecer total o nosso operacional. Tem a estratégia Expert Mini Índice, Expert em dólar, Expert em ações, Shark Hunter, ST91 e a nossa poderosa Sniper 300. Lá também você tem acesso a sala ao vivo de manhã, sala ao vivo à noite. De manhã é B3, à noite é Forex. E tem acesso ao Copy Trade sem mensalidade, para você ter a cópia ali das minhas operações. Então, basta você assinar o Traderflix, tem o QR Code aí na tela, vai ter o link aí embaixo também, venha conhecer, tá? E lá eu vou trabalhar questões como essas aqui mais a fundo, eu vou poder falar mais a fundo sobre essas questões. Porque não basta, pessoal, você estar realmente com um setup bom, você precisa entender o contexto de mercado. Muitos traders têm um setup bom, mas não conseguem aplicar porque não conseguem ter essa leitura de mercado. Agora você aprendeu a identificar um final de uma tendência e um possível início de uma nova tendência. E você vai sempre explorar esse mercado da melhor maneira, sempre buscando operar dentro e a favor das estruturas, tá bom? Clica aqui embaixo, comenta o que você achou, se você já conhecia, já entendia sobre isso, já tinha visto em algum outro curso, algum outro lugar, ou se isso aqui é novo para você. Comenta aí também alguma coisa que você queira ver na próxima aula que a gente pode trazer para você. Setups, barra elefante, RBI, outros padrões de candle, outros tipos de leitura, questões de média móveis, né? Tudo isso a gente pode trazer como conteúdo para vocês aqui para agregar no operacional de vocês. Então comenta aí embaixo, eu quero saber o que você achou dessa aula. Show de bola? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu! Te vejo lá no Traderflix. Vamos operar comigo todos os dias, de manhã e à noite, batendo a nossa meta com a Sniper 300, na B3 e no Forex. Valeu!